E assim então vamos unindo os nossos corações neste momento, envolvendo-nos em todo o amor, toda a luz que está nesse ambiente, com certeza com a presença de Jesus, de Maria de Nazaré, de toda a espiritualidade, que aqui nos abraça, derrama sobre nós as bênçãos, nos envolve na luz e no amor, e que possamos assim recebermos a palavra do Evangelho desta noite. Agradecidos que estamos por mais essa oportunidade, e vamos abrindo os nossos corações para te receber, Senhor, e ao teu Evangelho. E assim dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Vamos envolvendo então, com muito carinho, Jair, para a nossa palestra de hoje. Boa noite a todos. Para aqueles que eu não pude cumprimentar pessoalmente, né? Sintam-se abraçados. Hoje eu vou falar um pouquinho de um capítulo desse livro aqui, se chama O Espírito da Verdade. Esse livro foi psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira, e são vários espíritos que escreveram os textos, e esse texto do qual eu vou falar aqui um pouquinho aqui foi escrito pelo espírito Bezerra de Menezes, tá certo? Um espírito muito conhecido aí de todo mundo, né? Bezerra de Menezes. O título do texto chama-se Problemas do Mundo. Problemas do Mundo, né? E logo pensando no título do texto, né? Eu fico pensando que nós somos aqui no planeta aqui encarnados, né? Não vou falar de desencarnados, mas de encarnados, mais de 8 bilhões de espíritos encarnados. É gente, hein? É gente, pensa bem, vamos falar a verdade, né? Quando você chega ali na Estação da Luz de manhã ali, mas é verdade. Entra gente, sai gente, entra gente, sai gente. Olha que ali não passa nem 1 milhão de pessoas. Pensa 8 bilhões, né? É muita gente. E eu fico pensando assim, né? Que todos nós, esses mais de 8 bilhões de espíritos encarnados, todos têm problemas. Não adianta. Todos, todos. Não tem nenhum. Não adianta falar assim, tem uma exceção. Não, não tem nenhuma exceção. Todos têm problemas. Quando a gente começa a analisar o mundo em que a gente vive, que a gente chama de mundo de expiações e provas, né? Então a gente está sendo provado a todo momento. E quando nós temos problemas, na verdade é Deus nos impulsionando e nos empurrando para que a gente aprenda coisas novas, para que a gente evolua, que seja melhor. Então aquele problema difícil que a gente fica enlouquecido ali, ele é muito importante. E eu sei que às vezes a gente pensa assim, não, mas esse problema eu não vou conseguir resolver. A pessoa pensa, né? Fica enlouquecida e fica ali. Mas quando você olha para trás, todos os problemas pelos quais nós passamos, nós resolvemos todos. Não tem nenhum, pode olhar para trás na sua vida, todo problema, por mais difícil que tenha sido, foi resolvido. Da melhor forma ou da pior forma, mas, né, todos nós resolvemos os problemas, porque faz parte. Eu sempre costumo dizer que quando a gente está muito acomodado, né, na vida, nossa, minha vida está uma maravilha, tudo fácil, tudo tranquilo, tudo... Os amiguinhos espirituais, aqueles que gostam de nós, sabe? Aqueles que gostam muito de nós, sabe o que eles fazem? Precisamos arranjar um probleminha para essa pessoa aí, que está muito fácil. Se está muito fácil, vai aprender o quê? Não é verdade? Não é assim.
Você entra numa faculdade para estudar, não adianta. Se a faculdade for muito fácil, você aprendeu tudo muito fácil, não tinha, sinceramente, alguma coisa está errada, né? Porque a lógica, né, do estudo, né, é que o estudo te apresente dificuldades que vai fazer você ter que estudar. Porque se for tudo muito fácil, o que você vai aprender? Nada, né? É que, né, tem uns cursos à distância, né, que são tão fáceis, né, que eu lembro que eu fiz um curso de letramento à distância, né, é uma pós-graduação de letramento. Mas o curso era muito fácil, né? Eu que sou muito assim pegado, né? Então, quando tinha um trabalho, eu pesquisava mesmo, estudava e fazia trabalho bem feito, né? Mas tem gente que faz de jeito que der e já joga lá e tá tudo certo. Aprende o quê? Muito pouco, né? Então os problemas do mundo, eles são necessários. E não tem como não ter problemas, porque a nossa vida de aprendizado é assim que funciona. Após um problema, tem um livro do Sinal Verde, do André Luiz, que fala assim, ele é várias frases, né? E uma diz assim, após um problema, espere pelo outro, né? Porque vai chegar, não tem jeito. E não adianta você achar que você vai prever o que vai acontecer no dia seguinte, né? Que você não vai prever. Às vezes você faz tanta previsão, você fala assim, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou acordar isso, vou fazer. Quando chega na hora, aparece tantos assim, tantas situações inesperadas, ou sei lá, deu uma chuva forte, deu uma inundação, o ônibus não anda, e você não chega no serviço, e você, ou se não, alguém ficou doente na sua família, inesperadamente, pronto, mudou tudo. Aí você já fala assim, nossa, hoje era para ser um dia tão tranquilo, né? Olha onde eu estou, aqui no hospital, sei lá, estou não sei aonde, né? E é assim que vai funcionando, os problemas vão acontecendo, né? E aí o Bezerra de Menezes, nesse texto, Problemas do Mundo, ele começa assim, o mundo está repleto de ouro, ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. Mas por que será que o ouro não resolve o problema da miséria, né? Tem aquelas pessoas ainda que acreditam, né, que se distribuísse todas as riquezas do mundo igualzinha para todos, todo mundo ia ficar feliz e bem na vida, né? Tem umas pessoas que acreditam nisso, né? Mas se fizesse essa distribuição, isso tem até no livro dos Espíritos, né? Isso ia durar muito pouco. Porque daqui a pouco, aquele que tem mais vontade, mais inteligência, mais esperteza, daqui a pouco tá com mais de novo, e aquele que é desleixado, ocioso, vai ficar na pobreza tudo. E quando a gente pensa na miséria, principalmente, a miséria não tem muito a ver com o ouro, né? Nós conhecemos pessoas que são milionárias e são miseráveis. São miseráveis, não convivem bem com a família, não tem muitos amigos, não tem Deus no coração, então são pessoas miseráveis e são milionárias, tem ouro, tem dinheiro, tem posses. Então a miséria não tem muito a ver mesmo com o ouro, sabia? Nada. Você pode chegar numa favela, chega lá num barraquinho lá, e tem uma pessoa que financeiramente tem muito pouco, mas às vezes ela é super feliz. É super feliz. Eu já conheci muitas pessoas que moravam na favela e eram felizes. E já conheci famílias ricas, que eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Olha, pensa assim no inferno na terra. O pai querendo tomar do filho, o filho querendo tomar do pai, o pai brigava com a mãe, queria tomar da mãe. Olha, riquíssimos, riquíssimos. E eram miseráveis, porque faltava Deus, faltava o amor, faltava a paz. Tem até uma propaganda, né, antigamente, né, que passava na televisão, que dizia assim, né, tem coisas que o dinheiro não compra, para as outras tem o Mastercard, né? Não tem essa propaganda aí? Não, porque é real, tem coisas que o dinheiro não compra, não adianta.
Não adianta. Você pode chegar para um amigo seu, você está numa dificuldade e falar assim, dá para você me emprestar R$ 500, R$ 1.000, tudo bem, dá para emprestar, né? Mas não dá para você chegar para uma pessoa e falar assim, dá para você me dar paz? Dá para você me trazer felicidade? Você não vai conseguir. Você empresta dinheiro, empresta as coisas, mas tem coisas que você não vai. Nem para minha filha eu consigo, para as minhas filhas. Eu falo assim, não, eu vou transmitir a minha paz para as minhas filhas. Não vou. Não vou transmitir. Vou transmitir a minha felicidade para minha esposa. Não vou. Tá certo? Então, tem coisas que a gente não consegue, porque são coisas que o dinheiro não compra, o ouro não compra. Então, a miséria tem muito mais a ver com outras coisas do que a quantidade de ouro que você tem no banco. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí ele continua aqui no texto dele aqui. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. Tá certo? Cobiça. Querer mais, cada vez mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, né? A gente vê aí, às vezes eu fico olhando, né, esses empreendimentos, né? São tantos empreendimentos, né? Mas aí constrói um prédio lá de, sei lá, 100 apartamentos. Mas você vai ver, tem uns caras que eles vão comprando todos os apartamentos. O cara já tem 50, 60, 70, 80, 100 apartamentos, está comprando, né? É claro, nós vivemos num mundo que as coisas funcionam assim, né? De a pessoa empreender, aplicar o capital, né? E até nós que tivemos dinheiro também vamos aplicar o capital, né? Mas eu quero dizer que essa cobiça, né? Essa cobiça de querer ter mais, 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 também não garante a felicidade, né? Isso não vai garantir a felicidade. E também não vai garantir moradia para todos. Como eu falei, o mundo é engraçado. O mundo, nós não percebemos isso, mas o universo, ele é meritório. Não adianta essa história, eu já vi gente dizer que, às vezes uma pessoa fala que o universo é meritório na internet, tem gente que critica, não, o universo não é meritório, porque as pessoas analisam como uma vida só. Como aquele que ele nunca fez nada, nasceu numa família, é filho de gente rica, tem casa, tem tudo, o outro nasceu numa família. A pessoa não analisa que existe uma coisa chamada reencarnação. Você esquece disso. Esquece que você nasce onde tem que nascer, convive com quem tem que conviver. Né? Então, o universo é totalmente meritório. Tanto que Jesus fala, né? A cada um será dado segundo as suas obras. Então, as suas obras é que determinam o que você faz por merecer ou não faz por merecer. Tá certo? Então, é meritório. Aí ele continua aqui assim. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. Eu vejo na escola trabalha tanta coisa de cultura, né? Precisamos trabalhar a cultura do índio, a cultura do não sei o que lá. Tudo bem, tudo ótimo, né? Porque o conhecimento é importante, né? Mas tem coisas mais importantes para estudar na escola, né? Porque se a gente não prepara o aluno para ser uma pessoa mais educada, mais respeitosa, mais amável, fica difícil de ensinar as outras coisas. Se você ensina o indivíduo a ser melhor, ele aprende muito mais fácil todas as coisas. Porque tem certas coisas que as pessoas vão aprendendo com mais facilidade com o tempo. Você vê que antigamente, para você digitar, você tinha que ir numa escola de datilografia. Você ficava lá meses, né, treinando aquelas, né, digitar lá na datilografia, que era na máquina de escrever. Hoje em dia, os alunos aprendem, ninguém vai à escola nenhuma e digita a mesma coisa, né? Consegue digitar no celular, consegue digitar no computador. Ninguém foi à escola nenhuma para aprender a digitar ali, né? Então, é assim, o que a gente tem que fazer é o ser humano ser melhor. Se a nossa escola ensinasse o aluno a ser melhor, ele aprenderia todas as outras coisas com mais facilidade. Tá certo? Aí que vai assim, o mundo está repleto de teorias. Teoria na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero, né?
Aliás, a teoria é uma coisa assim, até na casa espírita, né? Se você passar a sua vida inteira, você pode estudar, sei lá, todas as obras de Kardec, todas as obras de André Luiz, mas se você só ler e ficar só na teoria a vida inteira, né? Sua vida inteira, não vai melhorar muita coisa. Porque a teoria é importante, mas a prática é muito mais importante, né? Então você estuda o evangelho a vida inteira, mas você não aplica na sua vida. E o que isso vai resolver? Muito pouco. Então as teorias, eu lembro os grandes, né, filósofos gregos, né, eles passavam o dia inteiro, eles faziam um desenho no chão lá e ficavam lá discutindo sobre a lua, como é que era a lua, o que era a lua, onde que estava a lua, não sei o que era a lua. Passava um dia, 2 dias, um mês, um ano, 2 anos, 10 anos falando sobre a lua. E olha que eu vou falar uma coisa para você, na cidade, lá na espiritualidade, tinha uma cidade que era a cidade dos gregos lá. E eles, depois de desencarnados, eles continuaram lá na cidade dos gregos, lá discutindo sobre a lua, sobre o sol, sobre, sabe, eles ficavam filosofando. Filosofia é uma coisa boa, é ótima, só que a filosofia, ela muitas vezes não te leva a nada, você fica discutindo uma coisa, é ou não é, o que foi, sabe, é uma coisa assim, né? Então, teoria não é uma coisa, é boa, mas ela, quando ela traz como base um aproveitamento na prática diária das pessoas, né? O mundo está repleto de organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais, mas as organizações não resolvem o problema do crime. Nossa, aqui a gente tem de organização, não é brincadeira, hein? Você vai no mundo, é ONU, é isso e aquilo, você pega. No Brasil, não sei quantas organizações tem aí, e realmente não resolve o problema do crime. Porque o problema do crime é uma coisa que só vai mudar quando você começar a mudar o ser humano. E tem regra também, né? Tem regra que funcione, né? Eu sei que as pessoas pensam que lá no mundo espiritual, as pessoas pensam que no mundo espiritual é assim, todo mundo pode fazer o que quer, não é não, viu? Lá tem polícia, tem de tudo lá que você imaginar lá. O indivíduo fazer coisa errada lá numa colônia vai para a prisão. Quem lê o livro lá do Nosso Lar, tem um momento lá que o camarada que é o governador lá do Nosso Lar manda prender um monte, é cadeia mesmo. Ué, faz coisas erradas, né? Cadeia, gente. Então, regras têm que funcionar, as instituições têm que melhorar o indivíduo, né? Porque só assim que nós vamos ter diminuição dos crimes. Porque se a gente não melhora o ser humano, fica difícil, né? Aí ele continua. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Eu lembro que não lembro se foi o Celso que falou, né, que Jesus não nasceu aqui, ele reencarnou na Terra com um objetivo, né? Ele encarnou aqui com um objetivo muito definido, né, que primeiro de libertar as criaturas, né, e segundo de melhorar o indivíduo, né, de regenerar o espírito humano, né. Então ele teve um objetivo, não foi à toa que Jesus encarnou aqui na Terra. Ele encarnou, foi um grande trabalho, um trabalho de equipe enorme, né, para transformar o indivíduo. O Evangelho de Jesus, ele é um texto que tem como objetivo o trabalho da individualidade em primeiro lugar, muito mais que o coletivo. Porque você nunca melhora o coletivo se você não melhora o individual. Cada um de nós, assim, na sociedade, é como no corpo humano, é como se a gente fosse uma célula da sociedade. Quando você melhora uma célula,
todo o corpo está melhorando. É assim que funciona. Então, o Evangelho de Jesus, ele tem múltiplas, né, finalidades, né? Serve como, por exemplo, um receituário para a saúde, por exemplo. O Evangelho de Jesus, se você aprender a lidar com ele na sua vida, certamente você vai ter saúde. Se você conseguir praticar o Evangelho no seu dia a dia, você vai melhorar de saúde, não tem dúvida nenhuma. Mas tem que praticar de verdade. Não é de falar. Não adianta ficar falando. Você chegar na sua casa lá, né? Que às vezes as pessoas ficam muito fanáticas, né? Ninguém precisa ficar falando no Evangelho o dia todo. Eu almoço, domingo na minha casa a gente almoça, às vezes tem 10 pessoas, 12 pessoas. A gente não fica falando de Evangelho na hora do almoço, não precisa. Né? Não é esse o objetivo. Tá certo? O objetivo é você ter paciência com o outro, ter compreensão. Às vezes uma pessoa fala uma coisa que não deve na mesa, você não precisa discutir com ela, tenha paciência, compreenda, tá certo? Então, o Evangelho, a gente trabalha ele nas minúcias, nos detalhezinhos, sabe? Aquele momento que uma pessoa fez uma coisa, te ofendeu, você releva, tá tudo bem, vai com Deus, né? Aquela fechada, você fechou o cara te xinga, tá tudo certo, vai, né? Vai com Deus. Então, é nas coisinhas pequenas, né, que do dia a dia, que a gente vai fazendo as modificações. E é ali que o Evangelho funciona, não são nas grandes coisas. Isso é igual fazer o bem, né? A pessoa acha que para fazer o bem tem que fazer coisas enormes, grandes obras. Não, não precisa. Não precisa. Ninguém precisa fazer grandes obras para fazer o bem. O bem está na maneira como a gente se conduz em cada momento, em cada situação da nossa vida. Toda a situação da nossa vida vai exigir de nós um comportamento ligado ao Evangelho. Pode ver que muitas vezes a gente comete alguns equívocos, né? Que não deveria ter cometido, né? Fala uma coisa que não devia, faz uma ação que não deveria ter feito, e depois nós mesmos ficamos pensando, puxa vida, como é que eu fiz isso, né? É aí que a gente começa a perceber, se eu tivesse feito igual, né, Jesus ensina lá, não teria tido esse problema, né? Não é verdade? Mas nós não fazemos do jeito que Jesus ensinou. Nós fazemos de outras formas, e aí depois nós sofremos as consequências. Porque o Evangelho é para ser praticado, não é para ficar guardado. Não adianta chegar em casa lá, você pega, põe em cima da mesa lá, abre o Evangelho, sei lá, no Salmo 23, no Salmo 92, abre lá, põe em cima da mesa aberta e achar que vai resolver os problemas do mundo, que não vai. Nem a espiritualidade inferior não vai ligar, não vai colocar isso como uma coisa tão importante assim. Porque se você não tem aquilo no coração, na verdade, porque nós estamos envolvidos, muitas vezes nós não percebemos isso, mas nós estamos imersos num espaço que está interagindo aqui, nós encarnados, os desencarnados, estamos todos aqui. Se estamos aqui, sei lá, em 50, 60, não sei, aqui desencarnados muitas vezes tem 100, 150, 200, 300. Estamos no nosso lar lá em 4, 5, 6, tem mais lá às vezes 5, 10, 15, 20 desencarnados dentro do nosso lar. E não adianta a pessoa falar assim, eu não quero espíritos na minha casa, porque eles vão estar lá, a mesma coisa. Não vai adiantar, porque eles entram pela porta, entram pela janela, entram junto com a gente, acompanhando, às vezes até abraçado, sabia? Até abraçado, entra lá, né? E aí o que vai nos dar sustentação e proteção para conviver nesse mundo, né? E conseguir se sair bem? É justamente o conhecimento e a prática do Evangelho. O que faz com que o nosso lar esteja livre de espíritos mal intencionados? A prática do Evangelho. Não tem outro caminho. Se você não praticar o Evangelho, não adianta falar, não quero espíritos na minha casa, que eles vão estar lá a mesma coisa. Na verdade, eles estão sempre, né? Mas a gente só determina assim, quem eu quero, quem eu prefiro na minha casa. Então, quando eu pratico o Evangelho, eu tenho espíritos bem intencionados na minha casa. Quando eu não pratico o Evangelho, faço coisas indevidas, equivocadas, o convite vai ser feito para aqueles que não, né? Que pensam diferente do Evangelho. Então, o Evangelho de Jesus, ele é um
Ele é tudo, ele é nosso instrumento de proteção, é nosso instrumento de cura, é nosso instrumento de relacionamento, é o nosso modo de vida. Então, ser cristão de verdade é você, né, se conduzir de acordo com o Evangelho de Jesus. E aí o Bezerra vai terminar o texto dele assim: sejamos assim valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito inolvidável de Allan Kardec: em torno da caridade, proclamemos os problemas do mundo. Fora do Cristo não há salvação. Então, a gente lembra tudo porque a gente está numa casa espírita, né? E a doutrina espírita, justamente, toda ela é construída com base no cristianismo. Kardec fala o seguinte, que qualquer coisa na doutrina espírita que for considerada contrária àquilo, né, que Jesus nos ensinou, que tem que ser descartado. Porque a doutrina espírita, ela é baseada no Cristo. Então, ela traz, principalmente quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é um livro, muitas pessoas, né, que não são da doutrina espírita, às vezes não conseguem entender, né? Quando eu li a palavra assim, Evangelho segundo o Espiritismo, fica pensando que os espíritos mudaram o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo não mudou nada daquilo que Jesus ensinou quando ele aqui passou. A única coisa que o Evangelho faz é assim: ele retirou todas as questões polêmicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, você não vai encontrar nenhuma polêmica. Você não vai encontrar lá o que aconteceu com o corpo de Jesus, como que Jesus nasceu. Você não vai encontrar aquela história, será que Jesus casou com Maria Madalena? Não vai encontrar nada disso, porque isso aí tudo não tem importância nenhuma, não faz diferença nenhuma. Bezerra de Menezes foi casado, teve filhos, foi casado 2 vezes. Bezerra de Menezes, que é assim, um espírito assim, que na espiritualidade né, é de muito respeitado, né, tem grandes equipes de trabalho, casou 2 vezes, teve filhos, tá tudo certo. Ele não é menor, né, nem maior que o Chico Xavier, que não casou, não faz diferença nenhuma, porque o que interessa, como eu falei no começo, são as obras. A gente analisa as pessoas pelas obras, não por aquilo que elas falam. Uma pessoa pode chegar para mim e falar assim que ela fez 500 coisas, mas precisa ver se ela fez mesmo. Quando você vai ver as obras da pessoa, é que você vai conseguir entender se ela é uma pessoa boa ou se ela não é uma pessoa boa, né? Então o Evangelho ele vai nos dar essa sustentação e essa força principalmente para lidar com o mundo, que hoje a gente sabe que o mundo, você liga uma televisão, é só coisas violentas, é revoltas, são brigas, são conflitos, você ligou uma televisão, às vezes você entra bem, quando você assiste a televisão, daqui a meia hora você já está mal, né? É assim que funciona. Isso é igual ao Facebook, né? Toda vez que eu entro no Facebook, 5 minutos no Facebook, se eu entrar, eu já saio de mau humor. Eu não consigo ver 5 minutos no Facebook, que aquilo já me irrita, sabia? É uma coisa que um xingando o outro, uns conflitos assim que não tem, né? Que eu não sei, as pessoas dão umas opiniões, né, que eu não consigo entender, né? Tem coisas assim que às vezes a gente sente numa certa situação, guarda para você não precisa ofender o outro. Para que você precisa ofender o outro ali? Vou xingar ele porque não pensa igual a mim. Porque ele é daquele lado, porque é daquele lado. Cada um, nós somos espíritos livres, você escolhe aquele lado, e daí? E daí? Isso é liberdade, né? Então a gente tem que aprender a respeitar. Quem estuda o Evangelho não pode fazer essas coisas. Não pode fazer essas coisas.
A gente tem que aprender a respeitar e passar para frente coisas boas. As coisas ruins a gente não passa. Então, o Evangelho vai nos ensinar principalmente uma coisa que eu acho muito importante, que está acontecendo muito hoje em dia, é o medo, sabe? A gente tem que aprender que nós não temos que ter medo da vida. Ah, mas está acontecendo. Toda hora eu vejo lá na internet, estou assistindo no YouTube lá, agora apareceu uma nova doença lá não sei aonde, pode chegar aqui, não sei o que lá. Não chega coisa nenhuma, né? Não chega coisa nenhuma. Então, nós temos no nosso planeta grupos interessados em estimular o medo nas pessoas. Então, quando a gente se sustenta pelo Evangelho, a gente não tem medo, sabe? Nem da morte. A gente lembra aqueles cristãos lá, né? Que naqueles tempos antigos lá, entraram naqueles espaços todos lá, no Coliseu, que foram até a morte cantando, né? Aqueles são exemplos para nós que nós não precisamos temer nada. Quem está com Deus, a vida sempre continua. A vida não termina com a morte do corpo, a vida continua. Então nós temos que estar sempre fortalecido, entendendo que nós sempre vamos ter continuidade na nossa caminhada. E os problemas, de vez em quando a gente tem que colocar aquele pensamento, né? Não estou nem aí, né? Porque se você ficar pensando nos problemas o dia todo, você fica enlouquecido e muitas vezes você precisa levar a vida com um pouquinho mais de leveza. Viver com leveza faz grande diferença. Então, vamos ter mais tranquilidade, mais paz e entender que lá no Evangelho está em dificuldade, tem problemas, leia o Evangelho que você vai encontrar a solução. Muito obrigado a todos. E agora vamos praticar um pouquinho do Evangelho. Vamos doar um pouquinho de nós em vibrações pelo nosso planeta. E para isso, então, vamos assim, vibrando intensamente muito amor e muita paz para o nosso planeta Terra. Que haja mais respeito entre os povos, entre os líderes dos diversos países. Vamos vibrando para que o Evangelho do Mestre Jesus possa atingir a todos os corações de todas as pessoas de nosso planeta. Esse Evangelho de amor, esse Evangelho de cura, que ele possa se propagar a cada dia mais e mais por sobre a terra. Vamos vibrando intensamente por todos os nossos irmãozinhos que não têm um lar para onde voltar, que possam receber tudo o que precisam, onde quer que estejam. Vamos vibrando pelos nossos irmãos que estão doentes, em hospitais, fora deles, do espírito, da alma, de seu corpo físico, que eles possam ser tratados e iluminados com a saúde. Vamos vibrando intensamente por todos os nossos irmãos que neste momento estão no erro, cometendo crimes, que eles possam mudar seus pensamentos e colocar dentro deles um pouquinho mais do Evangelho de nosso Mestre Jesus. Vamos vibrando intensamente por todas as pessoas cujos nomes se encontram nas urnas de vibrações desta casa, de encarnados e desencarnados, que eles recebam muito amor, muita paz, harmonia, fé, esperança e saúde. E vamos assim vibrando por todos os nossos irmãos, parentes, amigos, que eles possam receber tudo o que precisam e possam viver bem. Vamos deixando no centro deste salão energias de muita harmonia, de muita paz, de muita fraternidade, para que todos os amigos espirituais possam levá-las aos locais de maior necessidade. E agora vamos pedindo permissão para vibrarmos por nós mesmos, para que a cada dia nós possamos aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho, colocá-lo em nossos corações e assim
auxiliar na evolução de nosso planeta. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos recebendo a palavra do mentor. Irmãos queridos de meu coração, aqui novamente estou com muita alegria no meu coração por estar junto a vós em mais essa oportunidade de juntos dividirmos estas simples palavras para o nosso aprendizado. Pequena aprendiz que sou do Evangelho do nosso Mestre querido, aqui venho vos dizer o que também tomo para mim. Buscai, irmãos, buscai-vos conhecer no mais íntimo de vosso espírito. Lembrem que o Mestre nos disse: conhecereis a verdade vos libertará. Mas qual verdade? A verdade de si, a verdade do que sou, a verdade do que vivo, do que vivi e do que trago comigo. E essa verdade mostrará a cada um de nós o que precisamos buscar na nossa evolução do espírito. Buscai a verdade, irmãos, a vossa verdade. Buscai, irmãos, as riquezas do espírito, que são as virtudes que o nosso Senhor Jesus nos deixou em seu exemplo e em seus ensinamentos do Evangelho. Essas riquezas, essas virtudes trarão a vossa verdade, e assim todos, cada um de nós, filhos de nosso Senhor Criador que somos, irmãos que somos, alcançaremos assim a nossa evolução passo a passo. Buscai, irmãos, buscai, tendo sempre à vossa frente, junto convosco, a presença iluminada de nosso Senhor Jesus. Deixo-vos aqui com estas palavras. Recebam em vossos corações e sigam no caminho da libertação. Que o nosso Senhor abençoe a todos, e eu entrego em vossos corações a minha rosa branca, perfumada com todo o meu amor e a minha gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Esta noite, podemos dizer uma noite de luz. Porque quando somos convidados pela espiritualidade a comparecer a um trabalho que eles organizam para nos receber,
já somos assim agraciados. Então, neste momento, que nós possamos estar firmes, acreditando na grande egrégora que aqui se forma, que nossos pensamentos se conduzam ao nosso coração, formando muito amor, muita paz. Deixarmos a condição em nós mesmos para receber o que aqui viemos buscar. Assim, os mensageiros aqui presentes que prepararam o ambiente e sabem a necessidade de cada um. Então deixemos fluir em nosso coração, em nosso físico, mentalizando nossos espíritos, para assim deixarmos nos iluminar também. Em gratidão, levarmos onde for, distribuir, porque o Cristo nos doa à medida que precisamos. E nós temos as condições de não apenas ficar para nós, mas levar. Levar no pensamento, no olhar, no abraço e na palavra. A quantos cruzam o nosso caminho, a imensa gratidão que nós aqui tivemos esta noite. Assim nós agradecemos ao planeta Terra, agradecemos a quantos aqui conosco, neste momento, vão somando essa energia que atiramos para o mais alto, depositando aos pés do nosso Mestre Jesus, para que Ele derrame em formas de luz multiplicada sobre o planeta onde houver maior necessidade. Gratidão, Jesus. Gratidão por toda a natureza que nos envolve e que nos sustenta com as suas energias de cura. Assim nós vamos dizendo, Senhor, obrigada. Nos renove a oportunidade de aqui estarmos novamente juntos, para receber e colaborarmos na seara do nosso Mestre Jesus. Que assim seja e que Jesus vos acompanhe. Aqueles que estiverem em tratamento, aguardem no salão. Os demais estão podendo ir para casa. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.